pergunta sempre aqui no consultório. As pessoas perguntam: Karen, por que hoje em dia a maioria das pessoas precisa usar aparelho ortodôntico? Os dentes estão tortos. Parece que os dentes não cabem na boca. Parece que antigamente não era assim. Nem todo mundo precisava usar aparelho. Hoje parece que eu olho para o lado, todo mundo está precisando usar o aparelho. Pessoal, hoje nós vamos para o segundo vídeo desse livro maravilhoso e agora nós vamos entender por que é que a gente vai contar sim com a genética do pai e da mãe. Mas além disso, nós temos outras coisas que interferem no desenvolvimento facial. E as pessoas estão certas, a nossa civilização está sofrendo muito com a mudança na parte mastigatória. Quem me acompanha vê o trabalho que eu desenvolvo em termos de incentivo de uma boa mastigação. E foi nesse livro, através deste autor, James Napier, que eu encontrei algo maravilhoso e precioso que eu vou entregar para você hoje. Fica com a gente que vai ser imperdível. Ele começou a explorar um pouco mais e ouviu dizer que a única maneira de realmente entender o que acontece conosco e por que respiramos tão mal agora é entender a nossa evolução. Então, ele foi para a Universidade da Pensilvânia e ao Museu de Antropologia e Arqueologia, onde eles têm uma das maiores coleções de crânio pré-era industrial do mundo. Uma coisa, os pesquisadores afirmaram: se você quer entender a respiração, você tem que entender o mecanismo dela. 5.400 mamíferos diferentes no planeta, porque os humanos são os únicos com dentes tortos. Olhe para os dentes perfeitos do chimpanzé. Este cavaleiro macaco berbere tem os dentes perfeitos. Mamíferos marinhos, adivinhem, todos eles têm dentes perfeitos. Até o cachorro dele tem os dentes perfeitos, e isso é bonito. É muito comum que os jovens tenham dentes como esses. Se não os tiverem, eles podem acabar assim. De 80% a 90% das pessoas têm dentes tortos. Então, a próxima pergunta que me fizeram foi: somos 5.400 mamíferos. Por que os humanos são os únicos que têm dentes tortos? A apneia do sono. Somos os únicos que roncam. Alguns cães machos roncam, mas além disso, os humanos são os únicos. E 50% dos humanos roncam. 1/4 de nós sofremos de apneia do sono. Então, por que isso aconteceria? Ele sempre pensou que os dentes tortos teriam relacionados com a genética, mas então pensou um pouquinho mais e viu que seus pais tinham dentes lindos e ele tinha dentes horríveis. Pensou também que sempre que fosse um problema associado à obesidade, a questão da apneia do sono. Mas, na verdade, tem milhões de pessoas magras com peso normal. A resposta que me disseram, olhando a evolução dos crânios humanos, fica claro. Nós parecemos que há cerca de 1 milhão de anos, então, com um rosto largo. E se pudéssemos ver a boca, seria enorme, com enorme cavidade nasal. Aqui, há cerca de 300 mil anos, parece bonita, quase o mesmo, um pouco mais magro, uma enorme cavidade nasal. Aqui, cerca de 10 mil anos atrás, parecíamos um pouco mais magros, um rosto ainda bem amplos e saudáveis. A cavidade nasal menor, se puder comparar um Neandertal com um Neandertal humano à direita, é claro, você pode ver que o crescimento facial para frente neste plano inclinado. Crescimento facial aqui, esse cara podia respirar tão facilmente, os humanos estão ficando cada vez mais achatados nos últimos 10 mil anos. Foi aqui que as coisas começaram. Muito loucos, é assim que parecemos, cerca de 8 mil anos atrás, e chegamos aqui com o que parece
cerca de 300 a 400 anos atrás. Então você vê quanto mais magro e mais longos os nossos rostos se tornaram. A maior mudança aconteceu nos últimos 400 anos, quando partimos que temos tudo o que temos, um crescimento facial para frente, recuado. Agora, cerca de 90% de nós temos uma face recuada. Então, se você desenhasse uma linha no topo da orelha e uma linha perpendicular na frente dele, quase todos os crânios antigos estariam acima disso. E agora, cerca de 10% da população moderna humana tem essa linha, às vezes, bem mais abaixada, mais abaixo dela. Assim, esta outra maneira de ver isto. Essa mulher representa o tipo de crescimento facial que tínhamos há cerca de 500 anos atrás. Conforme os séculos se passaram, ela começa a representar onde estamos agora. Então, acontece quando o seu rosto cresce para trás e uma boca que cresce com dentes menores. Nenhum lugar para ir, então eles vêm tortos. Eles têm que lutar por um espaço. Pessoal, maravilhoso. Eu sou da geração Danoninho. Uma propaganda que não trazia muito a verdade. Falava assim, um Danoninho vale por um bifinho. Dentro dessa realidade que a gente descobriu que a gente tem que ter uma boa respiração, uma boa mastigação e o quanto essas civilizações foram perdendo em desenvolvimento facial e tudo isso culminou em uma boca pequena para uns dentes grandes, a gente consegue entender que um danoninho não vale por um bifinho. A gente começa a valorizar, sim, um pão italiano com casca grossa ao invés de uma bisnaguinha, uma maçã no lugar da bananinha amassadinha. Nós não podemos dar moleza para o desenvolvimento facial. Eu não estou falando só de criança, não. Estou falando de crianças e adultos. Precisamos resgatar uma alimentação que vai impactar em todo esse desenvolvimento. Além do que, focar numa respiração 100% pelo nariz. Eu acredito que agora a sua visão, com a próxima vez que for ao dentista, vai ser muito diferente. Você já vai entendendo que você tem outras coisas que impactam no desenvolvimento facial do que simplesmente uma miscigenação de raças ou pessoas que têm uma genética do pai e da mãe. Tem algo mais e você entendeu tudo isso. Agradeço a sua audiência, fique conosco por mais conteúdo que trabalha a saúde. Respire bem, respire saúde.